tocha olímpica, um prenúncio de que as Olimpíadas estão a caminho. Um símbolo forte que se faz sentir em todo o mundo. The flame is one of the biggest symbols of the games, and the games are something exceptional. A tocha é um dos maiores símbolos dos Jogos, e os Jogos são excepcionais. Nas Olimpíadas, nesse mundo de 6 bilhões de pessoas, apenas 10 mil atletas são bons o bastante para participar. Mas no revezamento da tocha, você dá oportunidade para que 15, 20, 25 mil pessoas participem carregando a tocha. To actually be actors, they carry the flame. O revezamento da tocha não é uma corrida, é uma reunião importante que prepara o público para os Jogos. Nós não esperamos que alguém saia vencedor. Se você for uma pessoa comum, se as Olimpíadas visitarem seu país e você desejar ter contato com símbolos e rituais olímpicos, você não precisa ter dinheiro, não precisa conhecer pessoas, ficar em um hotel, estar presente na vila ou gastar uma fortuna. Se quiser ter contato com o movimento olímpico, tudo o que precisa fazer é se dirigir até onde está o revezamento da tocha e aguardar em uma esquina qualquer. Isso que é importante no revezamento da tocha. É para todos, para pessoas de todo tipo, de todos os tamanhos, etnias e religiões. Ela transpõe todas as barreiras e dá às pessoas aquela sensação de união, como, nossa, eu faço parte disso. Ela traz um grande orgulho nacional para uma comunidade e um país. Tradicionalmente, a tocha viaja na antiga cidade de Olímpia até Atenas e depois segue até a cidade-sede, onde arderá pela duração das Olimpíadas. Mas a tradição não é tão antiga quanto os Jogos. O revezamento de tocha nunca fez parte dos antigos Jogos gregos, mas sim parte da cultura grega. O antigo modo de carregar a tocha olímpica era o revezamento, que eram realizados em homenagem a vários deuses gregos. Eles corriam de um altar a outro, ou de um altar até uma cidade específica. O primeiro a chegar ao local onde realizavam o sacrifício acendia a tocha. Então o vencedor da corrida tinha a honra de acender a chama sacrificial com sua própria tocha. E esta é a história básica da chama que você vê nos Jogos modernos. O barão Pierre de Coubertin queria que o movimento olímpico moderno refletisse os rituais do passado. Durante toda a história, o fogo foi um símbolo poderoso. Na mitologia grega, ele foi roubado dos deuses e dado aos homens por Prometeu. Seu poder é reverenciado por todos. O fogo não foi usado como símbolo olímpico até 1928, quando uma chama ardeu durante os Jogos de Amsterdã. Ela cativou a imaginação do público. 4 anos depois, em Los Angeles, novamente uma chama foi acesa. A magnificent sight as the doves majestically in flight move onward and upward, and in the background, the Olympic flame. Mas aquela não era a chama olímpica verdadeira. Ela fora acesa na cidade-sede, não em Olímpia. Em 1932, Carl Diem, do Comitê Olímpico Alemão, viu a chama de Los Angeles e quis desenvolver a ideia.
Quando os Jogos seguiram para Berlim em 1936, Diem introduziu o primeiro revezamento olímpico de tocha. Ele foi responsável por supervisionar as Olimpíadas em Berlim como secretário-geral. Na época, ele encarou isso como o trabalho de sua vida. Ele decidiu tornar o revezamento da tocha parte da programação. Essa inovação se deve a Diem. Foi uma criação dele. Ele a trouxe à vida e todos se inspiraram naquela ideia. Acho que foi a melhor propaganda já feita para os Jogos Olímpicos. Para o ritual de acendimento da tocha, Diem encontrou inspiração nas cerimônias da antiga Grécia. In the ruined Olympia Stadium near Athens, scene of the ancient Greek Olympic Games, the flame is kindled for this year's 11th Olympiad. A nova chama olímpica foi acesa com os raios do sol em Olímpia e levada por corredores até o Estádio Olímpico de Berlim. Leni Riefenstahl dirigiu Olímpia, o famoso filme dos Jogos de Berlim. Carl Diem organizou toda a Olimpíada. Ele comentou comigo sobre a tocha e eu tive essa visão. Não se pode fazer um filme sobre os Jogos sem que seja a partir do local das antigas competições. Então tive essa ideia de primeiro retratar o fogo e então um atleta clássico ganhando vida, entrando na realidade do estádio. Era uma imagem que funcionava bem para mim. Konnte ich auch ganz schön realisieren. Riefenstahl usou atores para recriar as cenas clássicas. O revezamento original durava 12 dias. Mais de 3.000 corredores carregaram a tocha de Olímpia a Berlim. Berlin's great day dawns with the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. And meanwhile, a packed stadium and flag-draped cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony. Inevitavelmente, o primeiro revezamento da tocha foi marcado pelo regime alemão da época. A conexão ocorreu de forma que a máquina da propaganda nazista tomasse o evento, bem como os jogos. Não havia ligação direta entre o governo nazista e o revezamento de tocha. O revezamento era uma criação do comitê de organização, assim como os jogos. Contudo, os jogos e o revezamento de tocha foram influenciados e explorados politicamente. Trotzdem sind die Spiele natürlich und der Fackellauf auch politisch beeinflusst worden und politisch ausgenutzt worden. Lola Harding-Immer ajudou a coreografar a cerimônia de abertura de Berlim, que chegou ao seu auge quando Fritz Schlien, um jovem atleta alemão, completou a última etapa do revezamento. Foi algo tremendo. Quando ele carregou a tocha escada acima, parou por um segundo e olhou para o céu, foi tão impressionante que houve um silêncio na plateia. E então, os aplausos. O público aplaudiu em pé. A inovação de Diem foi tão cativante que pouco mudou desde 1936. A cerimônia de acendimento em Olímpia permanece como era na época de Diem. A cerimônia é realizada em frente às ruínas do Templo de Hera, em Olímpia. As sacerdotisas invocam Apolo para que traga os raios do sol e Zeus para trazer paz ao mundo. Um espelho curvo é usado para acender a chama.
É um momento muito emocionante. Olímpia é um lugar mágico. As sacerdotisas ficam em lágrimas. Todas as vezes que a realizamos, as emoções vêm à tona e o coração bate mais forte. Não é apenas uma apresentação, é muito mais que isso. Após uma rápida parada em uma oliveira, o símbolo da paz, seguimos para o estádio. Invocamos os deuses novamente em um verso de Pindar em grego arcaico, pedindo por paz e irmandade. Então, passamos a tocha para o primeiro atleta. A herança dos antigos gregos foi a inspiração da tocha dos Jogos de Atenas em 2004. Andreas Varoutsos foi escolhido como designer. Seu modelo foi uma folha de oliveira. Além do básico de uma tocha, eu prestava muita atenção ao fato de que ela deveria incluir todos os aspectos de nosso país em um nível histórico e cultural. Usando uma linguagem internacional, ela refletiria o espírito da Grécia e remeteria aos valores de paz, amor e harmonia para onde quer que fosse. Toda tocha olímpica passa por um rigoroso processo de desenvolvimento. Sam Shelton foi o responsável por fabricar as tochas para Atlanta em 1996 e Salt Lake City em 2002. Você tem de usar as técnicas de produção em massa, porque falamos em produzir algo em torno de 10 ou 15 mil dessas aqui. É isso, vamos aquecer aqui embaixo. Está conduzindo, essa é a chama. Isso será de inox e não vai esquentar muito não. O peso é sempre um desafio. Você precisa pôr combustível ali para que queime por uns 20 minutos. A visibilidade é sempre um problema. Em um dia de sol, com vento, a visibilidade da chama pode ser um problema. O novo produto pode atrasar uma semana ou um mês quando os problemas surgem. O revezamento não pode ser adiado, então você deve fazer tudo o possível para manter tudo no cronograma. Outro ponto único é que se a tocha se apagar ou se ela não funcionar, o mundo todo saberá do seu erro. Desde 1936, o revezamento de tocha se tornou parte integrante dos Jogos Olímpicos. A tocha é a forma que a cidade sede deixam sua marca a cada Olimpíada. Nela é possível refletir a história, a cultura e as ideias de um lugar. Em 1948, os Jogos foram sediados em Londres. Apenas 3 anos após o fim da Segunda Guerra, o simbolismo de paz na tocha foi particularmente comovente. O primeiro portador da tocha, um membro do exército grego, descartou seu uniforme militar como um gesto de paz. A guerra civil na Grécia fez com que os corredores levassem a tocha apenas a uma curta distância, de Olímpia até a costa, em vez de até Atenas. Ela foi levada à Itália em um navio de guerra, de onde foi escoltada até Londres.
Os Jogos de Oslo em 1952 foram a primeira Olimpíada de Inverno a ter um revezamento de tocha. A chama não foi acesa em Olímpia. Ela foi acesa no coração do chalé de Sandri Norheim, o pioneiro do século XIX no esqui nórdico. ...94 esquiadores carregaram a chama por 255 quilômetros até Oslo. O revezamento para os Jogos de Verão de 1952 foi bem mais complicado. A rota mais direta de Olímpia até a cidade-sede Helsinki, na Finlândia, passava pela União Soviética. Mas a Guerra Fria mantinha as fronteiras fechadas, mesmo para a chama olímpica. Pela primeira vez, a chama olímpica foi transportada pelo ar. Ela foi transferida para uma lamparina, em Atenas, e voou até Copenhague, na Dinamarca, antes de seguir pelo Ártico até a Finlândia. Nos Jogos de Verão de 1956 em Melbourne, a chama olímpica visitou o hemisfério sul pela primeira vez, fazendo várias paradas no caminho. Ao chegar à costa leste da Austrália, com Verevis, um descendente de gregos, deu início à primeira perna do revezamento. Lembro-me claramente do bombardeiro Canberra trazendo a chama sagrada e pousando no aeroporto de Cairns. Eu me sentia correndo em um sonho, alheio a tudo ao meu redor. O único problema foi que a chama queimou a lateral da minha cabeça quando meu braço se cansou. O maior momento da minha corrida foi quando acendi a tocha do segundo corredor, um aborígene, Anthony Mark. De repente, percebi a real natureza do evento. A experiência foi vivida por todos os portadores da chama. Enviaram cartas do estado em Sydney para todos os clubes em Nova Gales do Sul. Se os membros quisessem participar do revezamento de tocha, teriam de correr 1 milha em menos de 6 minutos. Então, 3 de nós, em Tamworth, foram nomeados para carregar a tocha no Porto Macquarie. Foi assim que me tornei um dos portadores. Foi uma grande emoção para mim. Durante os Jogos, John foi uma das muitas pessoas que ficaram com o organizador do revezamento, Alec Jamieson. Para John, o revezamento olímpico acabou despertando outra chama. Nossa relação começou com meu pai trazendo John para nossa casa em Melbourne. Ele nos perguntou, alguns anos antes, se ele poderia ficar conosco durante as Olimpíadas. Então, durante a quinzena dos Jogos, ficávamos lá, todos juntos, nos Jogos, todos os dias. 6 semanas depois, anunciamos nosso noivado. E parece que tudo tinha mesmo de acontecer. Sem dúvida, a Olimpíada nos aproximou. E agora estamos casados e felizes há 47 anos. Here in the land of the Southern Cross, in the colourful city of Melbourne, we await the arrival of the Olympic flame, the symbolic emblem of true sportsmanship. O pai de John ficou responsável por acompanhar as últimas etapas do revezamento. A identidade do último portador era mantida em segredo.
Nós não sabíamos quem traria a tocha naquele momento final. Então ouvi muitos comentários dizendo, é Ron Clark, e então a animação foi geral. Enquanto corria pela arena, pedaços incandescentes de magnésio caíram da tocha acesa. Parecia que eu estava correndo com fogos de artifício. Apenas alguns cabelos queimaram e fiz alguns buracos na camiseta. Quanto mais eu dizia que não era tão ruim quanto parecia, mais as pessoas achavam que eu estava sendo modesto. Eu nunca corri o risco de sofrer uma queimadura, mas não vamos estragar a boa notícia dos fatos. O revezamento de tocha nos Jogos de Verão de 1960 em Roma foi o primeiro a ser televisionado. O mundo veria Baldassarre Sparatino carregar a tocha em sua cidade natal. Eu deveria carregar a tocha, estava com ela um dia antes, mas meu pai estava em estado terminal e eu perdi a chance de correr no revezamento. Mas pude ficar com a tocha. Foi algo difícil de suportar. A tocha olímpica me ajudou a seguir em frente. Em 1964, pela primeira vez, a cerimônia de acendimento dos Jogos de Verão e Inverno foi realizada em Olímpia. No verão, a tocha seguiu para Tóquio, atravessando 11 países no caminho. No Japão, o revezamento passou por Hiroshima, que 19 anos antes fora devastada pela primeira bomba atômica. Yoshinori Sakai carregou a tocha até o estádio. Conhecido como Filho de Hiroshima, ele nasceu na cidade no dia em que a bomba foi lançada.